Olá, uma boa tarde a todos, falando Ezequiel Mota, pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Aqueles de nós que estávamos fazendo a aula agora há pouco de educação mediúnica, nos encontramos, não é? Então, para esses que nos vimos, estávamos no curso, no estudo, prazer rever, né? Para os outros, uma alegria também, tá? O curso de educação mediúnica online da nossa Casa Espírita teve início hoje a aula inaugural, não é? E todos os sábados, a partir das 16 horas, a gente vai ter as aulas. Até aproveitando para antecipar, né? As inscrições vão continuar abertas até o dia 28. Então, quem quiser fazer o curso online da educação mediúnica poderá se inscrever ainda até o dia 28. Aí depois, as inscrições vão se fechar. Mesmo que percam algumas aulas, no caso perderiam 3, que a de hoje, como foi inaugural, a gente não considerou como aula, não é? Então ainda tem a possibilidade, porque vai perder pouco conteúdo e esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, ou no próprio grupo, né, de WhatsApp, enfim, também tem o livro, né, que nós vamos estudar pelo livro, então não vai perder tanto conteúdo. Depois também, por enquanto, as aulas vão ser teóricas, não é? Então fica o convite, né, para não perdermos, tá? E também a gente sempre solicita a todos, né, que as palestras que a gente faz ao vivo aqui, depois elas são editadas. A Alessandra faz isso para nós graciosamente, não é? E elas são colocadas no canal do YouTube da nossa Casa Espírita. E nós pedimos depois, então, para que vocês se inscrevam no canal, cujas iniciais são CEMN-POA. CEMN-POA, que são as iniciais da Casa Espírita Maria de Nazaré, POA. Então entrem no canal do YouTube, se inscrevam, né? Recomende, compartilhem com amigos, parentes, visualizem e deem o like. Vai ajudar muito, né, na divulgação da doutrina espírita e também que o canal possa cada vez mais ter visualizações, tá bem? Bom, hoje nós vamos abordar um tema muito importante para a nossa vida. Ele está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é Sede Perfeitos. E o item é o 11, cuidar do corpo e do espírito, que nós vamos daqui a pouco já tratar disso para a nossa reflexão. Assunto importantíssimo para nós, não é? E para aqueles que tiverem possibilidade, já adiantando também, a gente vai ter no próximo sábado, dia 13, não é? Campanha da Fraternidade Alta de Souza, lá na nossa Casa Espírita, Maria de Nazaré, que se localiza na Rua João Pecchini, 537, bairro Biritiba, Poá. Fica em frente ao cemitério de Poá. Só tem um cemitério, então não é difícil. Quem quiser participar, colaborar, é só aparecer por lá, das 15 às 16h30 e entregar alimento, calçado, roupa, o que a pessoa puder, né? Vai ajudar, que depois a gente converte isso em cestas básicas e distribui para as pessoas carentes e necessitadas. E ainda mais agora, hein? Com essa questão da pandemia, muita gente perdendo emprego, às vezes não tem nem o alimento, então vai ser muito útil. Então a gente convida aquele que puder, tiver disponibilidade, dá uma passadinha lá na Casa Espírita e entrega. Se a pessoa tiver algum receio, não precisa nem descer do carro, não é? Alguém vai estar lá e vai receber. É só entregar e não tem problema, tá bom? A gente fica muito agradecido já antecipadamente. Bem, nós vamos fazer uma oração bastante rápida agora e a gente em seguida já começa a abordar esse tema, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. E também uma coisinha, é que a gente tem palestras presenciais na Casa Espírita, de sexta-feira, palestra evangélica, das 19 às 19h45. Quem for lá de Poá, estiver lá por perto, que eu sou aqui de Mogi, é só aparecer. A gente se respeita o distanciamento,
né? As cadeiras ficam distantes, 3 metros umas das outras, tem álcool em gel, pessoas vão de máscara. Se não tiver, a gente tem lá para dar para a pessoa, caso a pessoa não tenha, tá bom? E também no domingo a gente tem palestra espírita. No domingo agora, que no caso amanhã, né? Até eu vou estar lá, vou participar. Então de domingo é das 9 às 10, tá? Então quem não puder ir de sexta-feira pode ir de domingo. Nós abríamos todos os dias, mas agora com a pandemia estamos abrindo ao público só de sexta à noite e domingo de manhã. Segunda-feira a gente tem tarefa de desobsessão, mas é privativa aos médiuns. Mas quem eventualmente for na sexta ou no domingo pode deixar o nome para tratamento que a gente então deixa anotado lá, tá? Bom, então o tema é esse, né? Cuidar do corpo e do espírito. E o capítulo é Sede Perfeitos. Então a gente tem que pensar no assunto central, principal, que é sede perfeitos, né? Porque o próprio Cristo falou, sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E nós temos que entender que nós somos espíritos. É a coisa mais importante, é a coisa central, é a chave de tudo. É a pessoa saber, não é achar, não é imaginar, não é ler, não é teoricamente entender, não, é a pessoa saber. É ela ter absoluta convicção, não ter dúvida, inabalavelmente saber que é espírito. Então nós sabemos primeiro que nós somos espíritos, é a primeira coisa. Isso é fundamental. Porque se a pessoa tem dúvida, ela não sabe, aí já começa a ficar difícil de entender as coisas. Porque a pessoa às vezes vai só acreditar, vai achar, mas ela não vai ter aquela segurança completa, absoluta. Então, primeira coisa, nós somos espíritos. Então nós não somos o corpo que estamos ostentando no momento. Somos espíritos. E o espírito precede o corpo. Precede o corpo. Então nós já existíamos, nós já fomos criados por Deus muito antes de iniciarmos a nossa presente experiência na matéria, antes dessa encarnação. Antes desse corpo, nós já éramos nós. Como Cristo falou para a multidão que o provocava. Quando diziam, quando perguntavam, queriam ao Cristo, a Jesus, se ele estava querendo se achar mais do que Abraão. Ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo disse. Então, antes de nós nascermos neste corpo para esta vida material, quando a gente estava lá na enfermaria, lá na maternidade, nascendo no corpo físico, chorando, nós já existíamos antes. Apenas estávamos ingressando nessa experiência material neste corpo, na presente encarnação. Mas nós já existíamos enquanto espíritos eternos, criados que fomos por Deus há milhares, há bilhões, talvez há bilhões de anos. Porque Deus nos criou simples e ignorantes e vamos evolucionando. Chegamos até aqui. O próximo passo é ser anjo. Nós já caminhamos bastante. Falta muito ainda, mas andamos bastante, gente. A caminhada nossa é longa. Então esse corpo é mais um corpo. Dentre tantos que a gente já teve e ainda vamos ter. E a questão que estamos aqui analisando é cuidar do corpo e do espírito. Porque alguns, como por exemplo os ascetas, só preocupam em cuidar do espírito. Entra numa caverna, fica meditando e o corpo fica definhando lá. Pode ficar seco, que nem uma vareta, parecendo até os ossos, que não liga. Aí nós estamos também negligenciando com o corpo. Outros, porém, materialistas, preocupam só com o corpo. O corpo é tudo. Quem não acredita que é espírito, nem sabe. Então o cuidado com o corpo é tudo. Um amigo meu, eu gosto de fazer academia, todo dia faz. O bicho parece um touro. Enfim. Eu falei, olha, mas eu não tenho que preocupar também com outras. Não, eu vou fazer isso aqui até para sempre.
Aí para sempre, não sei, hein? Precisa pensar direitinho nisso, hein? Veja bem uma coisa. Quando a gente tem consciência que é espírito, a gente vai cuidar do corpo, sem descurar de nós. Veja bem uma coisa. Suponhamos que um lavrador, e que, portanto, tenha um campo para cultivar, para isso ele tem que ter um instrumento, uma enxada. Então, o bom lavrador, para que o campo dele seja bem cultivado, arado, tratado, cuidado, e para que ele tenha um grande progresso, uma grande safra, ele vai zelar do instrumento de trabalho dele, que é a enxada. Porque se ele não tiver com a enxada afiada, bem cuidada, ele não vai conseguir muita coisa lá na terra dele. Por outro lado, ele também tem que cuidar de si, porque se ele estiver doente, fraco, sem energia, não adianta estar com a enxada boa se ele não tem força para cuidar, para pegar na enxada e trabalhar. Então, o bom trabalhador, responsável, ele vai cuidar de si e vai cuidar do seu instrumento, para poder cuidar da terra, trabalhar na terra e sair vitorioso. Então, o campo, a terra é o nosso planeta Terra, que é o nosso ambiente de trabalho, de labuta, de exercício, para que possamos conquistar. Voltou. Até levei um susto agora, gente. Tinha sumido aí, vocês perceberam que deu uma parada? Levei um susto agora. Vamos continuar. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, que a pessoa, o bom trabalhador, que tem consciência, né, dos seus propósitos, ele vai cuidar bem do seu instrumento de trabalho, que é a enxada, e vai cuidar de si também. Bom, a Terra é o nosso planeta Terra, é o campo onde a gente vai exercer e vai trabalhar nele para ter vitórias. O nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo. Nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Então nós usamos esse corpo para interagir aqui nesse mundo e para exercer as nossas infinitas tarefas. E nós é que somos o ser, a consciência. Então, o trabalhador somos nós, enquanto consciência individual, enquanto espírito. A nossa enxada é o nosso corpo e a Terra é o planeta onde nós estamos agora trabalhando. Porque não adianta a pessoa ter, por exemplo, um corpo perfeito, uma enxada bem afiada, perfeita, se a pessoa é, por exemplo, preguiçoso. O espírito não se cuida, ele é preguiçoso, é desmanzelado, não tem disciplina, não liga para nada, não se preocupa, espera tudo acontecer, fica só pedindo favor para os outros. Aí não adianta ter um instrumento perfeito, que é o nosso corpo. Então não adianta você nascer num corpo perfeito e você não cuidar de você enquanto espírito eterno, imortal, para você se melhorar. Porque senão esse instrumento vai ser inútil. Você está num corpo perfeito, mas está jogando tempo fora. Desperdiçando as oportunidades de crescimento e de progresso. E só pensando em ilusão. Ah, eu quero aproveitar a vida. Aí a única coisa que pensa é ir para a balada, é ir para a praia, é ir passear. Não que essas coisas sejam proibidas, eu sempre reitero. Aliás, ao contrário, é salutar. Mas entender que o planeta Terra é uma escola e esse tempo de passeio é o recreio. São aqueles 15 minutos. A maior parte do tempo você tem que estar na sala de aula, estudando, se aprimorando. Não é só ficar brincando, não é? Então, vocês vejam que, por outro lado, muitas vezes a pessoa tem um corpo defeituoso, ou seja, uma enxada cega, e a pessoa é dedicada. E a pessoa quer fazer. Vocês vejam que aí a pessoa consegue superar. Mesmo a pessoa... Tem um livro chamado Jerônimo, o Gigante Deitado, que ele era paraplégico. Mas era um gigante, espiritualmente falando. Mesmo paraplégico, ele ficava deitado só o tempo todo. Não se mexia, só a cabeça. Ele não parava de fazer palestra o tempo todo, para cima e para baixo. Uma vez perguntaram para ele qual que era o maior desejo, qual que era mais felicidade para ele. Ele falou assim, era eu poder me mexer de um lado para o outro da cama, que eu fico só numa posição. É desconfortável. Né? Então,
O fundamental é você cuidar do espírito. Mas o corpo nós não podemos esquecer que é um instrumento de manifestação nossa da matéria. Se você tiver um corpo perfeito e você se cuidar enquanto espírito imortal, a tendência é você ter uma encarnação vitoriosa. Porque veja uma coisa, nós temos 3 tipos de encarnação, gente. Nós temos a encarnação chamada de regenerativa, é aquela que é só para espiar. Então o espírito errou muito, falhou muito, prejudicou um monte de pessoas, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, e prejudicou pessoas até não poder. Bom, consequência, vai ter que vir uma encarnação para reparar. E aí é onde vai passar por expiações, muitas delas acerbas. Então são aquelas encarnações em que normalmente o espírito não tem nem condições de opinar. Os mentores dele, os superiores, é que vão dizer o que é que vai ser, como é que vai ser, que corpo que vai ter, onde é que vai ser, e ele encarna e aí vem para sofrer. Só expiação. Às vezes a gente vê pessoas que sofrem desde a hora que reencarna até a hora que desencarna. É sofrimento de ponta a ponta. Isso é um tipo de encarnação regenerativa que nós chamamos. Nós temos outro tipo de encarnação, que é chamada de encarnação preparatória. Aquela encarnação em que o espírito está reencarnado e aí ele passa por expiação, mas também por provas. É mais ou menos mesclado. Então tem expiação e tem também as provas. Agora, aí depois, se ele for bem sucedido nessa encarnação preparatória, ele vai passar por uma encarnação chamada encarnação-chave. Essa encarnação-chave é uma encarnação que o espírito passa por provas. O Emmanuel, que na época era Públio Lentulus, quando teve um encontro com Jesus, Jesus falou para ele, você está numa encruzilhada do destino, ou seja, era uma encarnação-chave. Largue tudo e me segue. Ou então você escolhe a roda dos milênios. Ele não escolheu seguir Jesus. Se ele tivesse escolhido, com certeza ele não precisaria encarnar mais, obrigatoriamente, compulsoriamente. Sair numa encarnação vitoriosíssima. Imagina andando do lado de Jesus. Era vitória em cima de vitória. Mas ele escolheu a roda dos milênios. E aí, na encarnação seguinte, encarnou como escravo. Bom, então, alguns de nós estamos vivendo encarnações chaves, mas que nem sempre é a única. Mas quando você entra para passar pela encarnação chave, é porque os espíritos entendem que você já está preparado. Nessa encarnação, você não passa por expiação, mas você passa por provas. Muitas provas. Vocês vão dizer, é mais fácil. Ao contrário, é um engano, hein? É mais fácil passar pela expiação. Porque passar pela prova é muito mais difícil. Você vai estar ao contato com seus inimigos do passado o tempo todo. E você vai ter que se desdobrar para não odiar mais. Para não prejudicar mais. Para não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Quem é médio, principalmente, pode ter certeza. Tá? O médico que tiver encarnação-chave vai defrontar com os espíritos do passado que foram seus inimigos. Algumas profissões são características, por exemplo, médico, juiz, se tiver encarnação-chave, vão defrontar com os espíritos inimigos do passado. E muitos, hein? Muitos. E aí vai depender de como você vai fazer. Como que você vai se situar? Como você vai se posicionar? Você vai acolher, você vai abraçar, você vai amparar, você vai ajudar, ou você vai dizer, não é comigo? Se vire, cada um por si, Deus por todos. Ou ainda vai pisar na cabeça da pessoa. Não é brincadeira. Muitas vezes eles vêm dentro do nosso lar. Os inimigos do passado. Via de regra. Não tem lar que seja perfeito, gente. Aquele lar é perfeito. Esquece. No mundo de expiações e provas? Não. Mundo de expiações e provas, o Cristo falou, só tereis aflições. Porque, gente, é um mundo de expiações e provas. É um mundo para você espiar e passar por prova. Algumas encarnações você passa só por provas. Não passa por expiação. É só prova. Mas é onde é o mais difícil, por que se chama encarnação-chave. Porque é aquela encarnação que vai definir se você vai ter que voltar para trás um pouco, para refazer alguns caminhos, espiar de novo, talvez, ou vai seguir para frente. Talvez para mais encarnações-chave, para você crescer ainda mais. Dependendo de você ser bem-sucedido numa encarnação-chave e depois numa outra e for bem também,
você nem vai precisar encarnar mais obrigatoriamente. Você vai poder encarnar sim, é claro, mas não compulsoriamente. Não na marra. Porque nós somos na marra. Ah, mas eu não quero. Ninguém te perguntou, você vai ter que ir. O sujeito, por exemplo, suicidou. Você acha que o espírito que suicidou, gente, uma encarnação seguinte ele vai poder escolher, vai ter querer, vai ter liberdade de decidir alguma coisa? Não vai. Ah, não quero encarnar mais porque eu estou com medo de suicidar de novo. Não tem para onde correr, minha gente. Vai ter que reencarnar. E, via de regra, com deficiências físicas e ou neurológicas, mentais. Não é fácil não, gente. Então a gente precisa entender a vida, saber o que é a vida. Não podemos ficar brincando com a vida. Gente, essa encarnação nossa, se as pessoas tivessem consciência do valor, da importância dessa encarnação em específico que estamos vivendo agora, se pessoas tivessem a compreensão, a consciência, minha gente, ninguém suicidava. Ninguém ia fazer o mal. Porque essa encarnação para nós é chave para quase todos nós. Estamos no final da transição, gente. Uma boa parte que está desencarnando não encarna mais aqui. Já estão sendo separados, marcados e vão para outros lugares. Gente, melhor que aqui? Não, piores. Piores do que aqui. Agora, alguns de nós, dependendo também, já vão estar marcados para continuar aqui. Mas também vão ter alguns de nós que vão ser convidados para ir para outros lugares. Piores do que aqui, mas vão lá para ajudar. Alguns vão se convidar. A Madre Teresa de Calcutá vai ser a primeira que vai estar na frente com a mão levantada. Mestre, eu quero ir, põe na frente que eu quero ir lá, porque lá tem serviço para mim, para ajudar os pobres. A gente correndo de medo. Ai, meu Deus, tomara que eu não tenha que ir. Os espíritos mais conscientes pedem para ir para ajudar, porque já aprenderam que nós estamos aqui é para servir. Como o Pai, como Cristo, como o Espírito de luz. Mas quando a gente passa a ter consciência, a gente não quer ficar só esperando acontecer, querendo ser ajudado. Não, a gente quer ir ajudar. Porque ir ajudar para nós é uma alegria, nos traz alegria, satisfação. Quando você se torna uma pessoa útil para o semelhante, você fica feliz. Ser útil já é alegria em si, já é o seu pagamento, você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você se completa servindo. É a sua alegria. Você está em estado de alegria o tempo todo porque você está servindo. Porque você está sendo útil, porque você está ajudando. Fazer o bem é um dever. E ao mesmo tempo é uma alegria. E traz uma satisfação. E nos complementa, nos energiza, nos alimenta. Você se alimenta de fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Como Cristo falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Não enche a barriga de feijoada. Não estou dizendo que não podem. E, gente, aproveitem, que lá no mundo espiritual não tem feijoada, não. Quem gosta de feijoada, aproveita quando está encarnado. Porque quando for para lá, ai, que está com vontade de comer uma feijoada. Gente, lá não tem feijoada. Então, quem gosta, come agora. Aproveita. Para depois não arrepender. Depois não diga que eu não avisei. Brincadeira à parte, gente. Nós precisamos, então, duplamente, zelar pelo instrumento de manifestação de trabalho, a enxada que é o nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do corpo. Então, dormir a quantidade de horas necessárias, né? Alimentação adequada, saudável, não é? Não descurando de cuidar do espírito, que somos nós. Quando a gente fala cuidar do espírito, dá a impressão que esse espírito é um terceiro, mas não é um terceiro. O espírito somos nós. Nós somos a consciência individual. Então, nós precisamos cuidar de nós enquanto espírito eterno e imortal e cuidar também do nosso instrumento de manifestação, que é o corpo. Os dois, não é? Bom, e como é que a gente cuida de nós? A gente cuida de nós procurando entender onde é que a gente errou para não errar, para começar a acertar. Corrigir os erros. Então não é só não errar, mas também corrigir.
e ir passando ativamente a fazer o bem. Porque na medida em que nós começamos a fazer o bem, nós estamos pagando o mal com o bem. Nós estamos usando a moeda do amor para pagar o mal que nós fizemos. E aí, gente, tem uma coisa importante. Quando você paga com o amor cobre a multidão dos pecados. Você paga ao cêntuplo com uma atitude de amor os seus erros. Então, porque nós já erramos muito, gente. Olha, se a gente for contar tudo que a gente fez de errado lá para trás, não dá nem para contar. Não tem computador que vai conseguir contar tudo. Então, conforme você paga com o amor e paga com o bem, uma ação no bem paga 100 errada. Então, vocês vejam que é o centro. Gente, então é total vantagem você fazer o bem. Pensa assim, você está devendo para o banco. Pensa assim, você está devendo para o banco. E aí o banco te propõe o seguinte, olha, você está me devendo R$100. Me dá R$1 que está quitada a dívida. Gente, você não vai ficar feliz de pagar na hora? Só que você vai pagar esse R$1 é uma ação no bem. Você vai fazer o bem feliz. Você sabe que está pagando 100, o que você devia. Um monte de erros, um monte de débitos. Então, quem serve no bem, está a serviço do bem, é como o Chico disse uma vez, quando a justiça divina, quando os trabalhadores da justiça divina vêm atrás do devedor para cobrar a dívida ou encontra servindo no bem, eles brecam, param e dizem assim, ele está servindo no bem, deixa ele aí. Vão atrás de outro. Então, é por isso que é de todo vantajoso a gente servir no bem o tempo todo. É claro que nós somos espíritos imperfeitos, o capítulo é Sede Perfeitos, mas nós somos seres perfectíveis. Então, é buscar o aperfeiçoamento constante. E nisso reside a gente buscar se aperfeiçoar o tempo todo. A reforma íntima é um maior exemplo disso. Então, você começa a prestar atenção nos seus erros, nas suas falhas. Agora, se você for começar a trabalhar no bem só quando você for perfeito, você vai ser perfeito nunca. Porque você precisa começar trabalhando bem, porque é trabalhando no bem que você se aperfeiçoa. Nós nos aperfeiçoamos trabalhando no bem. Como é que você vai querer se aperfeiçoar sem fazer nada, sem fazer esforço de nada? Porque pensa bem uma coisa, a pessoa vai ficar só numa caverna, só na reza. Sem estar ao contato com a tribulação, com a adversidade. A primeira coisa que ele sai da caverna e encontra um inimigo, ele vai sair dando soco na pessoa. Ele não vai aguentar, vai ficar enervar rapidinho. Agora, se você está... Por isso que o Cristo, quando encarnou aqui na Terra, ele não ficou numa redoma, não. Ele ficava no meio do povo. No meio das pessoas de má fama, como se dizia. Podia ser quem fosse ladrão, cobrador de impostos, prostituta. Para ele era... Porque para o Cristo, gente, o Cristo para nós é comparado a Deus. Nos vê como filhos. Como irmãos bem-amados. E ele nos compreende. Não nos julga. Ele diz assim, eu não julgo. Eles também não. Vai, não peques mais, ele disse. Quando foi crucificado, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Gente, então, se a gente não tiver o contato com a vida, é por isso que a gente encarna. Porque se fosse para ficar só na reza, não precisava encarnar. Você fica lá no nosso lar de uma vez, mas se bem que lá no nosso lar tem que trabalhar também. Porque lá no nosso lar, ou você estuda, ou você trabalha, ou você vai reencarnar. Porque se a pessoa está lá no nosso lar, eu não gosto de estudar. Bom, então você vai trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Então você vai reencarnar. Então você vai lá, planeta Terra outra vez, naquele umbral lá. Que aqui é um umbral. Aliás, o nosso lar também é. É um umbral superior, mas é. Então, se a pessoa quer só ficar na reza, ela não precisa encarnar. Mas se nós estamos precisando encarnar, é porque nós não temos direito ainda de ficar lá. Porque mesmo quem está lá pede para encarnar. Vocês lembram do caso da mãe do André Luiz, que estava na quinta dimensão, acima do nosso lar, portanto, não precisava encarnar. Ela pediu. Ela pediu uma encarnação para ajudar o ex-marido. E as 3 amantes dele, que receberia como filhas, e o ex-marido receberia como marido de novo. Ela não precisava encarnar mais. Até ela disse para o André Luiz, filho, você quer continuar nessa situação?
de ter que ficar pedindo, de necessitado, ou você quer ser espírito livre? Espírito livre, gente, é aquele espírito que não precisa encarnar mais. Ele poderá, e às vezes até pedirá, mas não é encarnação compulsória. Porque, caso do André Luiz, por exemplo, é um espírito grande. Mas reencarnou. Na encarnação errou. Mas foi involuntário. Porque não era uma pessoa ruim. Ao contrário, era um médico, fazia o bem. Mas ainda faltavam algumas coisas. Então, você acha que o André Luiz precisaria encarnar de novo? Com certeza. Com certeza. Não tem como escapar. Todo espírito suicida vai ter que reencarnar. Gente, sem exceção. Isso aí não tem por onde correr. Já reencarnou ou não, não sabemos. E nem nos interessa isso. Agora, o que nós temos informação é que o Emmanuel reencarnou. E uma multidão de espíritos de luz superiores estão reencarnados ou em processo de reencarnação. Porque nós estamos no final da transição. E nós estamos na mudança. Vocês vejam que tudo está acontecendo, pandemia. Gente, reset mundial, esse monte de coisa que estão aí, que vai acontecer, que está tudo aí. O Chico, inclusive, falou que aconteceria. Né? E que vai, provavelmente vai, mas Terceira Guerra Mundial, guerra de extermínio, não creio que aconteça. Tem muitos aí do mundo que são os dominadores, pensam que vão fazer o que querem, mas não podemos esquecer de uma coisa, gente. O mal está a serviço do bem. O mal acontece porque tem a permissão de Deus, mas é para o bem. Quando a pessoa é obsediada, o obsessor pensa que está fazendo mal para o obsediado. Não está. O mal está a serviço do bem. Então, se está passando por obsessão, é para o seu bem. Se você está com câncer, é para o seu bem. Você está passando por dificuldades, é para o seu bem. Vão achar que eu estou louco. Não, não estou. É a verdade. Porque Deus faz tudo em nossa vida para o nosso bem, nada para o nosso mal. É que a gente comete erros, equívocos, toma decisões erradas, porque nós somos imperfeitos, e aí nós sofremos. Mas mesmo o sofrimento, que é lei, é para a gente mudar de atitude e crescer. Então tudo é para o nosso bem. E quando alguém faz o mal para nós, é para o nosso bem. Agora, quem faz o mal, aí é que se complica. Aí ele se compromete. Ai do escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que for o responsável pelo escândalo, disse o Cristo. Não é? Então, nas encarnações, cada um de nós já existia, até essa encarnação, já tivemos muitas outras. Então, na medida em que a gente encarna, a gente tem que procurar cuidar bem do corpo, porque é o nosso instrumento de manifestação, de interação nessa dimensão aqui. Então, nessa dimensão física, para a gente poder interagir, viver a experiência concretamente, a pessoa tem um corpo, que é esse corpo físico aqui. Tem os outros, mas não é o caso nosso de tratar disso. Não é? Só vamos falar do corpo físico. Então a gente tem que cuidar desse corpo físico, porque se nós não cuidarmos, não vamos conseguir interagir e viver as experiências necessárias durante o tempo que está programado também. Se a pessoa não cuida direito, vai desencarnar antes. E aí vai considerar suicídio involuntário, problema. Então cuidar bem do corpo, zelar sem excessos, é lógico, né? Sem excessos. Os religiosos do passado pegavam aquele silício, ficavam batendo, se lascando todo. Isso é ridículo, não tem nada a ver. Hoje, com o espiritismo, a gente sabe que isso não tem pé nem cabeça. Mas dá o cuidado devido, cuidar com a alimentação, né? Fazer atividade física é importante, está doente, vai no médico, vai na casa espírita, tem assistência espiritual, tudo isso é importante. Oração é importante para a gente poder, meditação é importante, ir na casa espírita ou no templo, na igreja, onde a pessoa se sente bem, se sente melhor. Ler bons livros, os livros espíritas têm inúmeros, excelentes para a gente. Buscar fazer as orações, principalmente a hora que acorda antes de dormir, para poder, quando você sair do corpo, na hora que estiver o corpo dormindo, você vai sair conforme a sintonia que você estava antes de dormir. Você lê uma boa obra, você vai naturalmente estar uma sintonia boa e vai estar num ambiente bom, não é? Então, minha gente, nós precisamos realmente ter esse cuidado. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar de nós enquanto espírito, portanto, para que a gente possa ter uma encarnação vitoriosa. Chega de encarnação perdida, chega de encarnação desperdiçada.
A encarnação para a maioria das pessoas, não sei se maioria, mas eu diria a boa parte, é a encarnação-chave, nas quais estamos vivendo provas, exclusivamente. A maioria de nós. Tem também encarnações exclusivamente expiatórias, mas isso já não... Quando a gente está no fim de um ciclo de evolução, que é agora a transição, indo para a regeneração, a maioria das encarnações são de provas. Por quê? Quando a gente ingressar na regeneração, a gente é só provas. Aí só encarnação-chave, é só prova. Não... Poderá ter uma encarnação, outra mesclando com um pouco de expiação, sim, porque mesmo no mundo de regeneração a gente poderá cair. Aí pode ter que passar por alguma expiação aí, mas nada severo, porque os espíritos que não vão ter condições de ficar, não vão ficar. É como numa escola. Se a gente não tem nota mínima, não vai passar. Ele vai ter que repetir o ano, outra escola. Aquele que tiver nota mínima, pode ser que fraqueje alguma coisa, mas o mínimo tem. A mínima condição tem. Então, o espírito ter condição mínima, o que é? Condição mínima, gente, é não ser violento. É ser humilde. É ser perfeito. Não é, porque se fosse isso, não ficava ninguém aqui. Não ficava ninguém. Então, a nota mínima para nós, gente, é ser pacífico. Bem-aventurados mansos pacíficos, porque herdarão a terra, diz o Cristo Sermão da Montanha. Então, a criatura que é pacífica já é um grande passo. Ela tem outros defeitos? Tem. Mas ela já não arrumando confusão. Ela sendo pacífica. Não vai brigar por qualquer coisa. Alguém olhou feio, a pessoa já vai lá brigar. Não, não vai. O pacífico não vai. Ele vai deixar para lá. Então, a maioria das encarnações agora, como eu falei, são encarnações chaves, de provas. Na regeneração, praticamente só provas. E são difíceis, mas a gente tem condições, porque se foi dada a oportunidade de ter uma encarnação-chave, porque nós temos condições. Nós apresentamos as condições nas encarnações anteriores. Então agora os nossos mentores consideraram, e nós mesmos, que dá para a gente ir para frente. Nós não podemos ficar patinando mais. Então vamos cuidar de nós mesmos, fazendo orações, orai e vigiai. Os cursos, aí hoje tem o curso de educação médica online, tem o curso de apometria. E na Casa Espírita, se tem as palestras, ou a mesma aqui, né? No Facebook, no YouTube, ou presencialmente na Casa Espírita. E a gente vai se aperfeiçoando. Não vamos ficar perfeitos noite por dia, nem virar anjo, mas nós vamos melhorando. Surge a oportunidade de ajudar, ajuda. Sobretudo quando surgir aquela pessoa que você vai sentir. Aquela pessoa você não pode deixar de ajudar. Que aquele lá, o inimigo do passado, não dá a costa para ele. Não dá a costa para ele. Ajuda, porque é a melhor coisa. Tá? E assim a gente sai vitorioso na encarnação. Então vamos cuidar do corpo, mas não vamos descurar de cuidar de nós. Vamos cuidar de nós e não esquecendo do corpo. Os dois, né? E assim a gente vai sair vitorioso dessa encarnação. Gente, a gente fica por aqui, tá? Amanhã, então, domingo, a gente vai estar na Casa Espírita na palestra. Até o tema vai ser o suicídio. À noite, a Arielle vai fazer a palestra aqui pelo Facebook. Segunda-feira vai ser a Vânia. Terça e quarta, o Sérgio. E na quinta, eu que estarei com vocês para fazer uma palestra que vai ser de quinta-feira, tá? Então, a gente vai agora finalizar, fazer uma oração, uma breve oração, a gente termina, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. E, gente, não vamos esquecer de fazer Evangelho no Lar, tá? Eu esqueci de falar. Isso também é um instrumento muito importante para trazer harmonia em nosso lar, serenidade e tranquilidade. E ajuda muito também o nosso processo evolutivo. Faz Evangelho no Lar. Você vai ajudar a si mesmo, sua família e os espíritos que estão na sua casa, frequentam o seu lar. Não se esqueça que eles estão conosco o tempo todo. Fiquem com Deus. Até quinta que vem. Beijo no coração. Bom final de semana.